necrópsia em equinos. Por que de um exame necroscópico, primeiramente? O exame necroscópico consiste em realizar um exame detalhado do cadáver para avaliar o diagnóstico do óbito e, assim, ou confirmar o diagnóstico de uma suspeita que o animal já tinha, ou quando a morte é uma incógnita, o animal apareceu morto, é para confirmar ou diagnosticar o que ocasionou o óbito daquele animal. Etapas da necrópsia. Antes de começar a técnica de necrópsia, é preciso fazer uma anamnese do animal. Perguntar ao dono seu histórico médico, seu histórico sanitário, higiênico e seu histórico de alimentação e nutrição do animal. E os sintomas e como ocorreu o óbito. A inspeção externa é o primeiro passo da necrópsia. Avaliar se na carcaça do animal tinha nódulos, tinha cortes, fraturas, hematomas, entre outros, e possíveis lesões que ocasionaram o óbito daquele animal naquele local. O posicionamento, a incisão inicial e a retração de pele também são fundamentais. Para a abertura de um equídeo, é necessário primeiro posicionar corretamente em debúbito lateral esquerdo, que no caso assim o cepo fica para o lado direito e facilita o acesso ao cepo do animal. Depois se desarticulam os membros do animal anteriores e posteriores que ficaram por cima no caso, os esquerdos. Para isso é preciso tracionar os membros e com uma faca sempre cortando sentido unidirecional, mas primeiro tirando um filete de couro para a retração de pele do animal, porque diferente de pequenos animais, ele precisa tirar um filete de couro por ser mais grosso para depois fazer o corte. Eu vou falar sobre a abertura e avaliação, começando pela incisão. A incisão é feita na região da membrana, ou seja, da região do queixo até o pubis, abrindo sempre a pele, e é desarticulação e rebatimento, que é basicamente desarticular os membros e rebater a pele da cavidade abdominal para visualizar as vísceras, os órgãos, e a abertura das cavidades, que é a abertura da cavidade abdominal, utilizando os cóstomos, alicates, machados e para utilizar essas ferramentas para poder visualizar melhor os órgãos torácicos. E a incisão do mento pubiana em equinos durante a necrópsia é uma incisão cutânea que se entende do mento, que é o queixo, ao pubis, permitindo a abertura da cavidade torácica e abdominal por exame. Essa incisão difere da inclusão mento-pubiana de animais geométricos de pequeno porte, pois em equinos se faz a remoção de um filete de couro e não apenas de um corte reto. É importante também ver que os materiais que são necessários, como tesouras, facas, bisturis, costótomos, alicates e materiais de coleta. Também é fundamental falar sobre a higienização, que é um processo fundamental para manter a higiene durante todo esse processo, e as desarticulações e rebatimento, que é desarticular os membros e rebater a pele da cavidade abdominal para melhor visualização dos órgãos. Durante a necrópsia, deve-se localizar as tireoides e cortar imediatamente abaixo delas, separando a língua e a orofaringe. É preciso realizar esses cortes na língua para avaliar o seu interior e ver se não tem mudanças na coloração do músculo, e se tiver é porque há presença de inflamações. E na orofaringe a atenção se volta para a glote, a epiglote e a bolsa gutural, as quais devem ser brancas e lisas. Avançando a análise, é preciso separar o esôfago da traqueia e abrir. Etapas da necropsia do sistema pulmonar. Temos a abertura da cavidade torácica, que a abertura da cavidade é realizada com uma serra expondo os pulmões. É importante observar a posição dos pulmões e as vias aéreas. Após a retirada da parede abdominal e observação dos órgãos abdominais, abre-se a cavidade torácica removendo as costelas, tendo cuidado para não perfurar os pulmões, coração durante a etapa. Temos o exame dos pulmões,
e vias aéreas. Os pulmões são observados por fora, procurando por sinais, né, de alteração ou lesão. E as vias aéreas, que são os traqueias e brônquios, são também examinados. Precisamos também verificar a presença de líquido ou ar, avaliação de aderências pleurais, coloração, consistência e simetria dos pulmões, verificar a presença de colapso ou consolidações. Temos a retirada e dissecação dos pulmões. Os pulmões são retirados da cavidade torácica, são dissecados para uma avaliação, né, mais detalhada, incluindo a observação das estruturas pulmonares e pesquisa por lesões. E a dissecação do bloco do coração e pulmão, junto à traqueia e brônquios principais, e cortar próximo à bifurcação da traqueia para retirar o conjunto. E por último, né, a anotação em relatório, que todos os achados durante a necrópsia são anotados e incluídos no relatório final. Vamos falar também da etapa da necropsia do sistema cardíaco, que é a abertura do saco pericárdio, iniciar a avaliação cardíaca com a abertura do saco pericárdio, que envolve o coração, para observar se há acúmulo de líquido e outras alterações. Temos também a inspeção do coração, que é examinar a superfície do coração, buscando sinais de alterações, como dilatação, hipertrofia ou lesões. Também temos a abertura do coração, que é cortar o coração, seguindo o fluxo sanguíneo, para visualizar as câmaras e válvulas. E temos a avaliação das câmaras e válvulas, que é verificar a presença de alterações nas câmaras, que são os átrios e ventrículos, e nas válvulas tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar. Também temos a avaliação dos vasos coronários, que é examinar os vasos coronários que irrigam o músculo cardíaco, buscando sinais de aterosclerose ou outros problemas. E tem a coleta de amostras, que, se necessário, coletar amostras do coração para exames histopatológicos e microbiológico. O armazenamento de material de necropsia em equinos para diagnóstico deve ser feito o mais rápido possível após o óbito, com refrigeração de 1 a 5 graus, sendo a melhor opção inicial. No entanto, é importante lembrar que a refrigeração é um método temporário e outros conservadores podem ser necessários para análise mais detalhada ou armazenamento a longo prazo. A elaboração. A refrigeração é recomendada como primeira medida após o óbito, ajudando a preservar os tecidos e órgãos por um período limitado. É fundamental que as amostras sejam coletadas o mais rápido possível após a morte do animal, para garantir a qualidade das análises. Após a refrigeração inicial, outros métodos de conservação podem ser necessários, dependendo do tipo do exame a ser realizado e do período de armazenamento desejado. A escolha do tipo de material a ser conservado, tecidos, órgãos, líquidos, e é o método de conservação adequado, depende das necessidades do diagnóstico. O transporte das amostras deve ser feito com condições adequadas, com embalagens protegidas e, se necessário, com gelo para manter a temperatura baixa. A necropsia cardiopulmonar equina pode diagnosticar diversas condições, incluindo pneumonia, bronquiopneumonia, pleuropneumonia, insuficiência cardíaca congestivas, derrame pleural, neoplásticos, hemorragia torácica, quilotórax, hidatidose pulmonar, entre outras. A avaliação de órgãos, como coração,
coração, pulmão, traqueia e brônquios é essencial para identificar alterações como edema, inflamação ou sinais de doenças infecciosas. Doenças pulmonares, né, que é pneumonia, inflamação dos pulmões, podendo ser causadas por bactérias ou vírus ou outros agentes. Bronquiomonia, que é inflamação dos brônquios e pulmões, frequentemente associada à infecção bacteriana. Pleuropneumonia, que é inflamação dos pulmões e pleura, que são tecidos que revestem os pulmões e cavidade torácica. Edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, que pode ser causado por insuficiências cardíacas ou doenças renais, ou também outras condições. Eudatiose pulmonar, que são infecções por larvas de tenia nos pulmões. Outras condições são derrame pleural, que é o acúmulo de líquido na cavidade torácica, que pode ser causado por diversas condições, incluindo